Saudações, eu não quero celular. Meu nome é Murilo e eu quero distrair a loja. Não há mais salvação, não há mais esperança. A caixa de Pandora foi aberta e só ficou lá dentro aquilo que nós precisávamos, que era a esperança. Porque tudo que nós construímos durante séculos, durante milênios, está fadado ao apodrecimento, fadado à destruição. Não existe lógica, não existe propósito em continuar vivendo numa sociedade que está fadada ao fracasso, fadada ao emboloramento, fadada à destruição. Tudo que nós lutamos para construir, para preservar, para manter vivo, é sugado do pescoço, de canudinho, sugado de todos nós, sugado pelo governo, pelo Estado, sugado pelo patrão, pelo empresário, pelo banqueiro, pelo líder religioso. Até as emoções, nossas emoções estão sendo sugadas. A nossa alegria está sendo sugada. As pessoas, elas gastaram tanta energia vital em construir um sistema fadado ao fracasso, que agora tudo que elas estão desesperadas em fazer é em sugar a alegria do próximo. Sugar a felicidade que está no próximo. Porque ela sente inveja, porque ela gastou toda a energia dela construindo uma coisa sem sentido. Gastou a vida dela trabalhando 8 horas por dia para dar dinheiro para um patrão que gasta tudo em luxo, gasta em caprichos. Há pouco tempo, alguns dias, teve o atentado na escola Suzano. Agora teve esse atentado na mesquita. Morreram não sei quantos muçulmanos. E vem morrendo pessoas na Palestina. Por quê? Por causa de um maldito templo que estão tentando construir. Duas religiões distintas que estão tentando agradar a mesma bosta de Deus, a mesma merda de Deus. Essas religiões, essas malditas religiões vêm tentando agradar ao Deus delas e brigando entre si, sendo que todas elas servem a mesma merda de Deus, a mesma porcaria de Deus. As 3 religiões que mais brigam entre si, as 3 religiões que mais matam, elas estão brigando entre si, sendo que elas cultuam a mesma porcaria de Deus. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Enquanto a gente está apodrecendo no meio do concreto, a gente está destruindo a natureza para construir mais concreto. A gente se acumula, se armazena, se aperta, se espreme em um pedacinho de terra, de concreto. A gente briga por um pedacinho de concreto. Milhares e milhares de quilômetros de planeta aí, com espaço, com natureza, com terra nova, pra gente viver, pra gente plantar, pra gente comer, pra gente sobreviver, pra gente construir. E a gente tá aqui lutando por um pedacinho de concreto, fadado ao apodrecimento, fadado ao caos. A gente tá há quantos anos aí trabalhando pra dar dinheiro pra uma bosta de patrão que só sabe coçar o saco e sugar os outros? Um patrão que não está preocupado em cumprir seu papel, não está preocupado em fazer sua parte. Tudo que interessa a ele é descobrir novos meios de sugar as pessoas, descobrir formas novas de lucrar mais. Lucrar mais lucro. A menor parte
da população mundial, possui a maior parte da economia mundial. Para quê? Para que eles querem tanto dinheiro? Para que eles querem tanto lucro? Tanto capital? Tanto poder? Para que eles querem tanto poder se eles mal têm poder sobre si mesmos? Se na hora que dá vontade de mijar, você tem que mijar. Se na hora que dá vontade de cagar, você tem que cagar, porque você não tem poder sobre si mesmo. Mas não, eu quero ter poder sobre tudo. Quero ter poder sobre as coisas, quero ter poder sobre as pessoas, sobre os animais, sobre a natureza. Eu quero ter poder sobre tudo. Pra quê? Pra que as pessoas não dão mais valor para aquilo que realmente vale a pena? As pessoas não têm valores, não têm virtudes, porque simplesmente acreditam que não tem sentido ter uma virtude, porque elas acreditam que possuir é mais vantajoso do que ter uma virtude, do que desenvolver uma virtude. Elas não conseguem enxergar os valores que estão por trás da matéria, os valores que estão por trás da realidade física. Elas não enxergam a vida. Tudo que elas enxergam são seus próprios ideais, suas próprias fantasias, suas próprias ilusões. Tudo que elas enxergam é o desejo que elas têm de acordar, de se iluminar espiritualmente. Mas que iluminação é essa? Uma iluminação dentro de um ovo? Você ilumina o interior do ovo? De que utilidade tem isso? Iluminar o interior do ovo? Esse ovo tem que ser quebrado? Essa casca tem que desmanchar para que essa luz se espalhe? E como essa luz vai se espalhar? Como? Religare. A religião tinha o propósito de religar a criação com o Criador, religar o profano com o divino. Só que tudo que a religião faz é separar, segregar, colocar uma pessoa contra a outra, colocar um ser humano contra o outro, uma nação contra a outra, um povo contra outro. Porra! Basta ler a Bíblia. Leia a Bíblia, a merda da Bíblia, você vai entender. A bosta da Bíblia fala isso. Sempre aconteceu a mesma porcaria. Mesma porcaria. As pessoas se matando, brigando entre si por causa de um Deus. Por causa de Deus. Não seria Deus aquilo que que unifica? Não deveria ser Deus aquele ponto em comum entre todos? O ideal que mantém todos unidos em busca de um único propósito? Mas que se tornou, na verdade, o oposto disso? Se tornou o diabo. O diabo. As pessoas estão aí adorando o diabo e convencidas de que estão adorando a Deus, porque elas estão adorando ideais que segregam, que separam. Elas não conseguem mais se unificar, elas não têm mais paciência. A gente não tem mais paciência, a gente não tem mais equilíbrio emocional, porque a gente não consegue mais ouvir a opinião do próximo. A gente não consegue ouvir a opinião do próximo, o que o próximo tem a dizer. Porque a gente tem vergonha de dizer o que pensa, e a gente tem vergonha de ouvir o que o outro pensa. Porque a gente tem vergonha da verdade, porque a gente passou anos, décadas, alimentando a mentira, tentando viver uma mentira. Uma mentira na qual nós estamos em uma civilização que caminha de forma harmônica para o progresso e que a tecnologia está se desenvolvendo, mas daqui a pouco a tecnologia vai tomar conta de nós. Porque a gente é ignorante, porque a gente é idiota. E a gente vai ser destruído pela própria criação. Aquilo que a gente criou é mais esperto que a gente. Por quê? Porque a gente é idiota. E a gente criou aquilo
na intenção de pôr aquilo para trabalhar pra gente. Pôr a tecnologia para viver por nós. É o que a gente fez. Com que propósito? Conforto. A ideia de unificar os grupos em sociedades era facilitar a sobrevivência. Só que isso transbordou para o outro lado. Porque o que antes era necessário para a sobrevivência, agora está se tornando a causa da destruição. A causa da nossa destruição é aquela solução que tínhamos no passado. Isso porque a gente está preso a dogmas. Quando uma coisa dá certo, a gente cai na ilusão de que aquilo vai dar certo o tempo todo. E a gente fica repetindo a mesma atitude, achando que essa mesma atitude vai levar sempre ao mesmo resultado. Só que a gente esquece que o contexto se transforma, a realidade se transforma. No passado a religião era útil, era importante. No passado Deus era importante. No passado a sociedade, a civilização, o governo, o Estado era importante. Só que tudo isso aí que a gente inventou para tentar trazer conforto, paz e progresso, se tornou a arma que vai matar a gente. Se tornou a nossa própria destruição. Nossa própria destruição. O ser humano não tem mais trabalho. Não por falta de trabalho. Não porque não há o que fazer. Porque o que mais tem é trabalho. O que a gente mais precisa é trabalhar. Só que não há administração. Porque os líderes que deveriam administrar o trabalho em prol da união, do progresso, da ordem, estão trabalhando em prol do lucro individual. Estão trabalhando para satisfazer os caprichos de si próprio ou da própria família ou da própria empresa. Ideais, estão alimentando ideais que não existem. A gente está trabalhando para acumular dinheiro, um dinheiro que não existe. Um dinheiro que não existe, são lucros virtuais, ilusórios. Esse dinheiro que a gente se mata, passa 8 horas do dia trabalhando e depois mais 4 horas cozinhando dentro de uma bosta de transporte público, não é verdadeiro, não existe. É um crédito. Um crédito que alguém me deu, que não me traz nada além de mais responsabilidade. Mais responsabilidade, o que me força a trabalhar mais, ou que me mantém mais preso ao trabalho que eu já tenho, à escravidão. O conhecimento que deveria libertar o ser humano, o conhecimento se tornou uma arma. Uma arma. O ser humano vai atrás do conhecimento porque ele associou a ideia de conhecimento ao poder. E agora ele acredita que tendo conhecimento ele tem poder. Se isso é verdade, de que adianta ter poder sem sabedoria? Do que adianta você ser infinitamente potente, mas não conhecer a si próprio? Não suportar uma emoção simples? Não conseguir compreender o próprio sentido? Não conseguir questionar o porquê das coisas? Simplesmente se torna uma engrenagem no qual você acaba se tornando uma arma de toda a máquina. Uma arma. Você vai em busca do conhecimento para ter poder, e a ilusão de se alcançar esse poder, como diria o Clóvis de Barros, é uma cenoura que nunca vai ser alcançada. Você está sempre buscando a cenoura, o perseguidor de cenouras. Você nasce, você cresce e entra na escola, e você vai estudar na escola para você aprender e desenvolver conhecimento e ter poder para você ir trabalhar. Aí sim você vai ter a sua cenoura no trabalho? Não, porque lá no trabalho você vai ter que lutar para você conseguir
crescer dentro da empresa, ou simplesmente sobreviver dentro dela, se manter esse trabalho que você tem. E aí você vai ter a cenoura? Não, porque você vai ter que alimentar o Estado. Você vai alimentar o Estado, você vai alimentar a religião, você vai alimentar o empresário, você vai alimentar o banqueiro. E a verdade, quando a gente vai começar a alimentar a verdade? A verdade de que a natureza, ela vai destruir tudo. Porque ela é a destruição, ela é o caos. A natureza tem como único propósito destruir tudo. E por isso a gente deve se voltar contra a natureza? Ou simplesmente devemos acordar e perceber que nós somos parte da natureza? Que nós somos a natureza? O que falta para o ser humano pôr a mão na consciência? O que falta? O que falta para o ser humano abrir os olhos, olhar ao redor de si e ver que ele está rodeado por uma cadeia, rodeado por uma caixa de concreto? Não falo de uma prisão mental, não. Falo de uma prisão física. Uma prisão social. Uma prisão ideológica. A cada 2 anos tem eleição. Cada 2 anos. Cada 2 anos a gente vai votar. Porque a gente tem fé no político. Porque a gente tem fé no governo. Fé no Estado. Fé na situação em que nos encontramos. E para onde essa fé vai nos levar? Quando falta fé em nós mesmos. Porque nós temos vergonha, não, a gente tem medo, nós temos medo de enfrentar o Estado, nós temos medo de enfrentar o governo, medo de enfrentar a religião, nós temos medo de enfrentar o patrão. A gente aceita o patrão enfiar no rabo da gente? A gente aceita? Tem orgulho disso? De sentar no pau do patrão? E ainda tem que dar uma reboladinha. E a gente acha que ele está salvando a gente? Está ajudando a gente? Sendo bom pra gente? Não faz sentido. A nossa civilização não tem mais sentido. Nossas cidades não têm sentido. Nosso governo não tem mais sentido, nossas religiões não têm mais sentido, porque tudo se baseia em niilismo, tudo se baseia em ilusões, tudo se baseia em egoísmo, tudo está fadado ao fracasso. Não precisa ser inteligente para observar isso, não precisa ser inteligente para compreender isso. Basta olhar para a verdade de que está tudo apodrecendo, e a gente está gastando a nossa energia vital tentando manter em pé aquilo que está apodrecendo. Quando a gente deveria estar ceifando, abrindo espaço no campo para novo plantio, para uma nova semeadura.